Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo à nossa reflexão sobre a liturgia da palavra do 27º domingo do tempo comum. Neste domingo a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Trata-se da parábola dos vinhateiros. A parábola dos vinhateiros conta a história de um proprietário que plantou uma vinha e a preparou e colocou ali o que havia de melhor. E depois, então, arrendou esta vinha e viajou para o exterior. Depois de algum tempo, ele enviou alguns funcionários para poderem receber os seus proventos da renda, receberem a renda da vinha. Porém, alguns foram perseguidos, espancados, outros foram mortos. O patrão envia novamente outros funcionários em maior número, mas o mesmo acontece com esses. Então, aquele proprietário resolve mandar o seu próprio filho, o herdeiro, pensando que ao seu filho eles iriam respeitar. Porém, não é o que acontece. O filho também é espancado e também é morto. Essa história é um resumo de toda a história da salvação. Jesus conta esta história aos sacerdotes judeus e também aos anciãos do povo, e aqui ele revela a rejeição que há por parte desses ao próprio Filho, que é Jesus, que está no meio deles. Jesus havia entrado alguns dias antes em Jerusalém e havia sido aclamado pelo povo. Porém, Jesus foi ignorado e rejeitado pelas autoridades religiosas judaicas. Muito bem, essa história da salvação, a qual esta parábola resume e é uma síntese, ela é uma história de aliança. Ela é uma história de amor de Deus para com o seu povo. Portanto, como é uma história de amor, é uma história também dramática, que nos relata a entrega plena de Deus e a não correspondência a Deus por parte do seu povo. Em Jesus Cristo, na sua pessoa, no mistério da sua encarnação, da sua vida, mas especialmente no seu mistério pascal, este amor vai até as últimas consequências. Em Jesus Cristo, Deus vai até as últimas consequências para manter-se fiel à sua aliança. Em Jesus Cristo, Deus vai até o fim na sua decisão de livremente amar a humanidade. Jesus começa esta parábola contando que um proprietário plantou uma vinha. E esta imagem que Jesus usa deste proprietário e desta vinha era uma imagem bastante conhecida pelo povo judeu, especialmente pelos seus líderes religiosos, porque era uma imagem do profeta Isaías e é a imagem da primeira leitura da liturgia deste domingo. Aqui, Jesus nos fala da vinha e, imediatamente, ele se refere a esta vinha que o profeta Isaías havia, de maneira tão bela, cantado no seu livro. A vinha, por sua vez, ela é uma imagem do povo de Israel. O próprio salmo da liturgia deste domingo nos dá a entender e nos dá esta chave de interpretação, quando no refrão do salmo nós rezamos: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Então a vinha é símbolo do povo de Israel. Nós temos alguns símbolos importantes na Bíblia para o povo de Israel, como por exemplo o símbolo, a imagem do pão, que representa todas as necessidades cotidianas. A água representa aquilo que dá fertilidade à terra e é o dom fundamental que torna a vida possível. Mas a imagem do vinho é a imagem que exprime a excelência da criação. Representa a festa que ultrapassa os próprios limites da cotidianidade. É a alegria do coração, conforme diz os Salmos, o vinho que alegra o coração. E por isso o vinho ele é também uma imagem do amor divino, do fazer a experiência do sabor divino, de saborear a suavidade do Senhor. E porque é símbolo da festa e da alegria,
é símbolo da experiência da alegria do amor de Deus. Aqui nós temos esta realidade que a imagem da vinha, a imagem da videira, a imagem do vinho, é a imagem do dom divino. É Deus quem toma a iniciativa de plantar a vinha, de escolher as videiras e ali plantá-las. Então, o povo de Israel, ele se reconhece na sua teologia no Antigo Testamento como um povo que surgiu a partir de Deus, como um povo que foi formado pelo próprio Deus. A constituição do povo de Israel é um dom de Deus, é uma iniciativa divina. O próprio Salmo da liturgia também nos diz: foi a vossa mão direita que a plantou. Então, o povo de Israel, se reconhecendo como vinha, reconhece que tudo que tem e tudo que é, a sua própria identidade, é um dom divino. O Papa Bento XVI, em uma das suas homilias a respeito da liturgia deste domingo, ele diz que esse cântico de Isaías é um cântico de amor. E o Papa diz o seguinte: Deus criou uma vinha para si. Esta é uma história de amor pela humanidade, do seu amor por Israel, que escolheu para si. Quando nós ouvimos esta frase de que Deus plantou uma vinha, nós também podemos nos lembrar daquilo que está nas primeiras páginas do Gênesis, da obra da criação. Deus plantou um jardim em Éden. Deus plantou para si uma vinha. Aqui nós vemos o fruto desse amor na criação, de uma forma geral, Deus que cria o homem por amor, e na constituição do povo de Israel, Deus que forma um povo para selar com ele aliança, então cria um povo também por amor. O homem criado por Deus, à sua imagem, é capaz de relacionar-se com seu Criador. Por isso, ele não é apenas mais um entre os seres criados. Não é algo, é alguém, é pessoa, criado por amor e para amar. Assim como o povo de Israel não é mais apenas um povo entre todos os povos da terra. O povo de Israel é o povo eleito, é o povo escolhido, é a vinha do Senhor. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. É a vinha do Senhor, a vinha eleita. Através do cântico de amor do profeta Isaías, Deus quer falar ao coração do seu povo. Deus quer falar do seu carinho, do porquê ele formou este povo, mas Deus fala também a este povo a quem ele jurou o seu amor, que esse povo não correspondeu a este amor. E ao invés de produzir frutos bons, produziu frutos azedos. Jesus, no diálogo com os sacerdotes e anciãos do povo que o rejeitam, retoma esse cântico de Isaías, mas o amplia. Em Isaías, Deus reclama que o povo produziu frutas azedas e reclama nesses termos: eu esperava deles frutos de justiça e eis a injustiça. Esperava obras de bondade e eis a iniquidade. Mas em Jesus, para além dos frutos de injustiça e iniquidade, fala-se da rejeição dos próprios mensageiros divinos. Fala da rejeição dos profetas, mas fala da rejeição do próprio Filho, fala da rejeição do herdeiro e fala-se da rejeição do próprio Deus. Esses frutos de injustiça que o povo de Israel vai produzindo, eles chegam no seu ápice na rejeição do próprio Filho, na rejeição do próprio Deus. E se de alguma forma nós vermos, esta é uma constante na história da salvação, porque ali, naquele momento, os vinhateiros pensaram em matar o filho para se apropriar da vinha, para terem a vinha simplesmente para si, para não ter que se submeter ao patrão. Então aqui também muitas vezes o homem é este, que quer tomar as obras de Deus para si, para não ter que se submeter ao próprio Deus. Como dizia, isso é um reflexo e isso está presente em toda a história da salvação.
Essa história da salvação ela é uma iniciativa da parte de Deus e ela é um dom em que Deus cria tudo, em que Deus cria o homem e lhe dá tudo por amor. Da parte humana, como que o ser humano devia corresponder a este dom de Deus, a essa história da salvação? Com a abertura para receber tudo de Deus e também o homem deve exprimir esta abertura através de uma relação de amizade e uma resposta de gratidão. Porém, quando nós olhamos para a história primitiva, Deus plantou um jardim em Éden, nós olhamos para a história de Adão e Eva e nós vemos que eles não simplesmente recebem o dom, mas eles querem apropriar-se do dom de Deus. Deus diz para eles não tomarem do fruto que está no meio do jardim, mas eles querem tomar desse fruto por si mesmos e para si mesmos. Eles não querem apenas receber aquilo que Deus lhes dá, e que é o suficiente e o necessário, e mais do que o necessário para as suas vidas, mas eles mesmos querem tomar posse de tudo isso. Então, esta apropriação do dom de Deus é que consiste na grande ruína dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Aqui também, na história de Israel, nós vemos essa realidade acontecer. A aliança é dom de Deus, mas Israel apropria-se do dom e se esquece do doador. Israel, então, e especialmente os líderes religiosos, eles se arrogam de ser o povo escolhido, de ser o povo eleito e se apossam desta realidade da eleição, que não vem deles, mas vem de Deus, e então se esquecem daquele que os elege, se esquecem daqueles que lhes doou todas as realidades e lhes constituiu como povo. E por isso, é porque Israel se esquece do doador, se esquece daquele que plantara a vinha, é que Israel também rejeita o seu filho, rejeita tudo aquilo que vem dele. Esta história é a história de toda infidelidade, de infidelidade à aliança de Deus. É a história de todo pecado. É por isso que na Bíblia o pecado ele vai ser sempre comparado com uma traição, uma infidelidade a esta aliança que Deus selou para conosco. A história de todo pecado, a história de toda infidelidade é nós querermos usurpar os dons de Deus como se eles fossem nossos. Se nós formos meditar profundamente sobre isso, nós vamos ver que na raiz de todo pecado há uma usurpação do dom de Deus. Nós usamos, ao invés de usarmos aquilo que Deus nos deu para amarmos, para nos doarmos mais ainda e vivermos também a partir do dom de nós mesmos, nós queremos usar aquilo para o nosso próprio bem-estar. E é onde nós idolatramos as coisas, tanto dos nossos dons corporais, como os nossos dons intelectuais, como também os dons da própria criação. Todo pecado é essa história de uma usurpação. Um teólogo americano, teólogo que reflete sobre a teologia do corpo, ele comentando esses ensinamentos de São João Paulo II, esse teólogo chamado Christopher West, ele diz: a tendência para agarrar parece estar integrada na nossa natureza decaída. É este o problema de todos nós. Não confiamos suficientemente no amor de nosso Pai. Por isso, agarramos avidamente a felicidade. Queremos nos agarrar avidamente à felicidade e não queremos deixar ela escapar de nós. Então, mas nós nos esquecemos de quem é a fonte. E aí nós deixamos isso de lado. Nós esquecemos quem é o doador. Nós queremos ficar com o dom e nos agarramos ao dom e esquecemos daquele que é o doador do dom. E São João Paulo II, nas suas catequeses da teologia do corpo, ele diz que nesse momento, quando o homem ele quer agarrar o dom de Deus, lá no início, lá na história primitiva, instala-se nele uma relação de apropriação. E há aqui
a perda da liberdade interior de dar-se, de oferecer, de amar. É por isso que, então, a relação do homem com Deus se transforma como essa relação de posse, de apropriação e também, assim também acontece com as nossas relações humanas, quer sejam elas de amizade, quer sejam relações também conjugais. Essas relações se transformam em relações de posse e o homem, ao invés de se dar, ele quer receber. Ele rejeita a Deus porque se coloca no lugar de Deus como se tudo tivesse que vir parar nele, como se ele fosse o centro de todas as coisas, então ele precisa ser satisfeito em tudo. O que Deus espera de nós, no entanto, é uma resposta de amor. Amor, gratidão. E a nossa resposta é a fé. A fé é uma resposta de que nós entendemos e acolhemos o dom de Deus em nós. E o dom de Deus são sempre ações concretas que Ele faz em nosso favor. Deus plantou a vinha, Deus criou, Deus nos salvou, Deus realizou obras em nosso favor, Ele realiza algo em nosso favor. O dom de Deus é uma obra, são as suas ações, são as suas obras. E quando nós temos fé, a fé ela é o reconhecimento dessas ações que Deus, por iniciativa dele, de antemão, já realizou em nosso favor. A fé é uma resposta a tudo isso e é uma resposta de abertura e de liberdade para Deus nos amar e continuar agindo na nossa vida e continuar se doando a nós. A fé é uma abertura para continuar recebendo o dom de Deus, para continuar recebendo o seu amor e para que o seu amor entre em nós e produza frutos em nós. E depois nós possamos lhe prestar contas desse fruto que produzimos. Mas prestarmos contas porque de antemão nós já reconhecemos que Deus nos deu, livremente nós acolhemos isso e nós queremos mostrar a Deus, dar provas do nosso amor a Deus. E esta é a nossa prestação de contas. São as provas do amor que nós oferecemos ao nosso Deus. Porém, infelizmente, nós nem sempre respondemos a Deus com a fé. Nós muitas vezes duvidamos do próprio dom de Deus. Nós duvidamos do seu amor. Nós duvidamos daquilo que de antemão Ele já até fez por nós, daquilo que Ele nos deu. E nós achamos que aquilo não foi simplesmente um dom de Deus, uma iniciativa de Deus, mas foi simplesmente algo por nós merecidos. Ou que nos aconteceu, sei lá, por um acaso, por uma outra força, e nós não reconhecemos o doador, nós não reconhecemos a fonte, nós não reconhecemos o que Deus deu para nós e fez por nós, e por isso duvidamos do seu amor. A primeira carta de São João nos traz um texto belíssimo que nos ajuda a entender a relação entre a fé e o amor. No capítulo 4 da primeira carta de São João, capítulo 4, a partir do versículo 7, nós lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Ele é a fonte, Ele é o doador. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único para que vivamos por Ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Depois o versículo 14. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo, assim como o Pai, aquele proprietário, enviou o seu Filho aos vinhateiros. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele cremos. Todo amor verdadeiro é fruto de um reconhecimento. Basta nós, como filhos dos nossos pais biológicos, nos recordarmos que muitas vezes
nós não sentimos o amor dos nossos pais, ou nós não reconhecemos o amor de nossos pais diante de alguns atos e de algumas ações que eles fazem para conosco. Pelo contrário, nós até nos revoltamos e queremos, assim, achar que os nossos pais não estão preocupados conosco. Diante de algumas ações, nós rejeitamos essas ações dos nossos pais. Mas depois de algum tempo, nós vamos reconhecer que aquelas ações nos foram altamente benéficas. E nós vamos reconhecer que o nosso pai fez aquilo por nós e que aquilo tinha razão. E aquilo nos livrou de tantos males. Quando nós somos capazes de olhar para trás e reconhecer isso, brota no nosso coração, através do reconhecimento, uma alegria de ter sido amado. Uma alegria de que alguém se importou conosco e de alguém fez algo por nós de antemão, mesmo que nós não reconhecêssemos, mesmo que nós não pedíssemos, mas livremente escolheu nos amar, fazer algo por nós. Então, todo verdadeiro amor, ele brota de um reconhecimento. É quando nós conhecemos as obras do outro por nós e então sentimos alegria por ter sido amado e queremos amar de volta e retribuir com gratidão. Em relação a Deus também é assim. A obra de Deus, a obra da salvação, a obra da nossa criação e todo o bem que Deus nos deu já foi realizada por nós. Nós temos no nosso passado pessoal, mas no nosso passado como povo, como igreja, como povo de Deus, nós temos ações muito concretas de Deus em nosso favor. Precisamos ter um coração aberto, disponível, perceptível para reconhecer as obras de Deus e então acreditarmos no seu amor. Então esse versículo aqui é o versículo que eu queria, é o versículo central que eu queria partilhar com vocês. Versículo 16 do capítulo 4. E nós temos reconhecido o amor de Deus por nós e nele cremos. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Aqueles vinhateiros não reconheceram o patrão que plantara a vinha para eles, para o bem deles. E eles querem se apossar desta vinha. Mas fazendo isso, eles secam a fonte. Fazendo isso, eles cortam pela raiz a fonte de todo bem, a razão de tudo. Então, esse conhecimento, por reconhecimento das obras de Deus, é fundamental. E, na verdade, se nós não tivermos fé, e aqui pode ser até uma fé humana para acreditarmos, por exemplo, no amor dos nossos pais por nós, mas também a fé sobrenatural para acreditarmos no amor de Deus por nós, se não tivermos fé, nós não seremos capazes de reconhecer o amor de ninguém por nós. E por isso nós seremos eternamente ingratos e por isso acharemos que temos o direito a tudo. E então usurparemos os dons de Deus e cometeremos as iniquidades que aqueles vinhateiros também cometeram no Evangelho. Então nós somos convidados neste domingo, meus queridos irmãos, a reconhecer o amor de Deus por nós. Hoje, neste domingo, celebramos também o dia de São Francisco de Assis. E somos chamados a escutar o brado dele ainda em nossos ouvidos. O amor não é amado. Deus de antemão já nos amou, mas ainda nós não correspondemos a esse amor. O amor não é amado. O amor não é acolhido. O amor é rejeitado. O amor ainda é morto. O amor ainda é não reconhecido por cada um de nós. E eu quero terminar esta reflexão com um belo texto poético que o Missal Romano nos traz na celebração da Paixão do Senhor. Trata-se de um canto para ser cantado no momento da adoração da cruz, em que nós reconhecemos os grandes feitos de Deus por nós em Jesus Cristo, que se entrega por nós na sua paixão redentora. Nós somos chamados a reconhecer o grande dom de Deus para conosco, o envio de Jesus Cristo para, como nos diz São João, a expiação dos nossos pecados. E nos lamentos do Senhor, o Senhor se dirige
a nós e nos diz: Que te fiz, meu povo eleito? Dize em que te contristei? Que mais podia ter feito? Em que foi que te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tu, a cruz para o teu rei. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Essa estrofe resume o evangelho deste domingo. Bela vinha eu te plantara e te confiei como um dom do meu amor, Deus nos diz. Mas tu te apropriaste deste dom e plantaste a lança em mim. O Senhor vem mais uma vez neste domingo ao nosso coração. Deus envia o seu Filho também para colher de nós a renda da vinha que Ele plantou, para colher em nós os frutos do amor que produzimos como gratidão, como resposta ao amor que de Deus nós recebemos. O que é que nós teremos para apresentar ao Senhor? O que é que nós teremos para oferecer ao Senhor? E concluímos com o refrão dos lamentos do Senhor. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. Deus te abençoe.